Graça e paz. Hoje eu quero, por meio desse vídeo, fazer algumas costuras, algumas emendas, né, em relação a outros vídeos que já fizemos. Este, inclusive, é um propósito meu neste canal, a gente ir sempre linkando uma ideia com a outra, para que não passe a ideia de que são assuntos fragmentados que tratamos, mas não, no que diz respeito à palavra de Deus, tudo está numa perfeita harmonia e também numa conexão. Então, o assunto que vamos tratar hoje passa por questões já anteriormente tratadas. Lógico que uma nova perspectiva, né, com um novo foco, mas levando em consideração assuntos que já tratamos e que, a essa altura, eu acredito que já possam estar mais alicerçados no nosso entendimento, no nosso conhecimento. Por exemplo, no primeiro vídeo que eu fiz neste canal, eu estive falando sobre as dores de parto, né? Estava falando sobre o momento que passamos no segundo final, que acreditamos ser esse momento histórico que hoje vivemos, com tantos sinais, com tantas profecias já cumpridas e com tantas profecias sendo cumpridas nesse momento. Então, sem dúvida, o assunto de hoje que fala sobre estarmos preparados e como devemos estar preparados para a vinda do Senhor Jesus é algo que faz um link, é algo que está diretamente relacionado a este primeiro vídeo sobre o princípio das dores. E de maneira ainda mais específica, mais contundente, com um vídeo que fizemos posteriormente, falando então sobre o homem existir nas três dimensões, sendo o homem um espírito, tendo este homem uma alma e habitando este homem um corpo. O assunto de hoje passa também por esta compreensão, que, como eu já disse, acredito estar mais alicerçada em nosso entendimento. Então, hoje, o que trataremos, do que falaremos? Sobre como deveremos estar, o que o Senhor espera, o que a palavra de Deus nos diz, né? Ser a nossa forma de estar preparado, a maneira como devemos estar quando da vinda, e a vinda que eu estou falando agora é a segunda vinda do Senhor Jesus a este mundo. Como nós deveremos estar e como deveremos estar nessas três dimensões que nos constituem. Portanto, esses dois assuntos anteriores que eu já mencionei são importantíssimos, né? Para que façamos este link e para que possamos ligar, relacionar diretamente ao assunto que hoje tratamos. E o tema, né, o texto que diretamente relacionado a este tema está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz que o mesmo Deus de paz vos encontre plenamente irrepreensíveis na sua vinda, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente encontrados irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nessas três dimensões que já mencionei anteriormente, no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo, devemos estar conservados plenamente irrepreensíveis. É assim que Deus pretende encontrar a sua noiva. É assim que Deus pretende nos encontrar, irrepreensíveis nessas três dimensões que nos constituem. E eu quero pensar com vocês como devemos estar no nosso espírito, como devemos estar na nossa alma e como devemos estar em o nosso corpo. Em relação ao espírito, Mateus capítulo 19, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, é um texto bastante interessante que nos aponta para a preocupação, para a diligência que devemos ter com as questões espirituais. Lá fala o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntais tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são essas trevas? Não se pode servir a dois senhores. Ou se devotará a um e desprezará o outro, ou se amará a um e odiará o outro. Portanto,
não podeis amar a Deus e as riquezas. É bastante interessante porque é um texto que faz alusão direta ao cuidado que devemos ter, à diligência que devemos ter às questões espirituais. E quão inegável é o fato de que o amor às riquezas, tá, constituir-se na raiz de todos os males. Na sequência desse texto, ficará claro o quanto essa tentação, o quanto esta inclinação, o quanto a devoção às questões materiais, às preocupações desta vida, isto pode sim nos comprometer, nos corromper na nossa instância mais profunda, que é o nosso espírito. Ele, inclusive, vai no transcorrer desse texto falar o quanto devemos viver uma vida descansados no Senhor, sem nos preocuparmos com o que havemos de comer, ou o que havemos de beber, ou o que havemos de vestir. Um texto extremamente rico e que vai culminar lá no versículo 33, quando ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, meus amados, essa é a grande diligência que devemos ter em o nosso espírito. Buscarmos o reino de Deus e a sua justiça e vivermos uma vida descansada no Senhor. Não amarmos o mundo e as coisas que no mundo há, em especial as questões materiais. Vivemos num mundo em que isso, inegavelmente, é uma grande tentação. Mas encontramos, em especial, nesta passagem longa, né, a partir de Mateus capítulo 6, o ensinamento profundo sobre a maneira, o modo como devemos caminhar, os cuidados que devemos tomar em o nosso espírito, porque o nosso espírito deve ser encontrado irrepreensível na vida do Senhor Jesus. Logo em seguida nós vamos tratar sobre a questão da alma também, que é uma outra instância que precisa ser mantida, encontrada irrepreensível na vida do nosso Senhor Jesus. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte: desejai ardentemente como criança recém-nascida o genuíno leite espiritual, para por meio deste leite espiritual, que é a palavra de Deus, crescerdes. Devemos, amados, viver uma vida de constante dedicação, meditação na palavra de Deus. Esta palavra sobre a qual precisamos meditar, é esta palavra que tem esse poder curativo, transformador em nossa alma. E a nossa alma, o nosso entendimento, o nosso pensamento precisa ser transformado. Porque, como diz lá em Isaías, nós não pensamos como Deus pensa. Portanto, também não caminhamos de acordo com a vontade de Deus, a não ser que venhamos a transformar o nosso entendimento por meio da palavra de Deus. Isso é de fundamental importância. Uma outra passagem ainda mais profunda e precisa nesse aspecto está em Romanos, capítulo 12, no versículo 2, que diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável, a perfeita vontade de Deus, nós só conheceremos tendo o nosso entendimento transformado. O que isso quer dizer, né? A nossa alma precisa ser transformada por meio desta palavra para que possamos, de fato, pensar como Deus pensa e agirmos como Deus age, como Deus quer, como Deus deseja. E então, somente assim, né, nós iremos experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Essa blindagem necessária para a nossa alma. E numa última instância, que é o corpo, também diz, como a gente vê lá em Romanos, também, capítulo 12, no versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o nosso culto racional. Nosso culto racional a Deus é apresentarmos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos, no capítulo 8, fala que, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós que estamos em Cristo Jesus, nós cujo pecado já foi vencido por Cristo e nós estamos nele, mergulhados nele, imersos nele, blindados nele.
A força do pecado, o poder do pecado em nossa vida já foi eliminado. Devemos entender isto, é pela fé que nos apropriamos disso. A palavra de Deus nos diz. Por isso que a nossa fé tem que estar firmada única e exclusivamente na palavra de Deus. O pecado já foi vencido, Jesus Cristo já venceu o pecado na cruz. E venceu o pecado na cruz para nos dar a vitória. Nós estamos nele. Porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E o pecado não tem mais a sua força sobre nossas vidas. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. São essas as blindagens e as preocupações necessárias, amém, para que devemos ter em relação a essas três instâncias que nos constituem. E é tomando esses cuidados que, na vinda do Senhor Jesus Cristo, estaremos e nos encontraremos irrepreensíveis. Esta vinda que está tão próxima requer de nossa parte esses cuidados. Esta vinda que está tão próxima requer de nossa parte esta atenção, essa diligência para que assim estejamos, para que assim nos encontremos nas três dimensões que nos constituem. Amém? Peço aos amados, né, que não esqueçam de deixar o seu like, dar o seu like, se inscrevam, né, no canal, para que, e também que vocês possam ativar o sininho para que todas as vezes em que eu postar, né, um vídeo, vocês sejam notificados e assim compartilhem, né? Compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, compartilhem esse vídeo. Algo que eu insisto em dizer, sempre direi, né, nos meus vídeos aqui, é que assim, vocês são os meus cooperadores. O meu intuito ao criar este canal foi criar um instrumento que pudesse aclarar, que pudesse dar mais visibilidade à palavra de Deus, esta palavra tão importante, esta palavra que é o caminho para a salvação. A fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e nós somos salvos, né, pela graça do Senhor mediante a fé. Meu desejo sincero é que esta palavra seja semeada mundo afora e que aqueles que ainda não tiveram oportunidade de ouvi-la possam ouvir, aqueles que a ouvirem possam ter fé para reconhecer o senhorio de Jesus Cristo e também para que aqueles que estão fracos na fé possam ser edificados por meio desta palavra. E esse é um trabalho que podemos fazer em conjunto. Eu vos convido para serem os cooperadores deste canal e usarem esta mensagem, este instrumento, nesta semeadura necessária neste momento. Amém? Agradeço a todos. Graça e paz.